Um dos cafés exóticos que existe no mundo, Kopi Luwak. Já ouviram falar do café Kopi Luwak? Kopi Luwak é um café que existe na Indonésia. Eles têm plantações de café lá e eles têm um bicho chamado, eles chamam de marsupial, civeta. É tipo um gambazinho. Ele é noturno, ele sobe no pé de café, escolhe os melhores, não come qualquer grão de café, escolhe os melhores, come e durante o dia ele vai dormir na toquinha dele. E do pé de café até na toquinha dele é um caminho que ele tem que caminhar. E ele vai deixando o cocôzinho dele para a estrada fora. Eles pegam este café, preparam, fazem e bebem. É um dos cafés mais caros e mais conhecidos do mundo. O nome desse café é Kopi Luwak. Esse é um dos cafés exóticos que existe no mundo. É quantidades pequenas e é feito por um animal. Depende do animal para fazer esse café. E é um café bem conhecido. Existe um outro café também feito por animais. Que é um café chamado... É um café que existe na Tailândia e é feito por elefante. Black Ivory. Black Ivory, o nome desse café. É a mesma coisa. Só que aí eles não soltam os elefantes no meio da lavoura do café. Imagine se eles soltarem o elefante no meio da lavoura do café, vai destruir o café todo. Eles colhem os cafés seletivos, colocam num cesto, os elefantes comem, faz a digestão, a fermentação, faz o cocôzão, não é um cocôzinho. A produção deve ser maior. É, bem maior. E aí eles preparam e fazem esse café. Também é um café exótico e muito conhecido no mundo. Existe um outro café também que é exótico, mas aí não é feito por animal nem nada. Ele é um café que ele é cultivado em montanhas rochosas de vulcões. É um café muito diferente. É um café que produz quantidade pequena, mas o sabor desse café é muito diferente de qualquer outro tipo de café. Hoje este café é o café mais caro do mundo. E é uma variedade nova que surgiu, que é uma variedade chamada Geisha. E existe um café de jacu. O café de jacu é um pássaro que come o grão de café, escolhe o grão de café também, tipo o Kopi Luwak lá da Indonésia. Vem no pé de café, escolhe o melhor, come, faz a digestão também dentro do... Aí já não é estômago, é papo. A diferença é essa, de o jacu para os outros bichos. Faz a digestão dele e vai fazer o cocôzinho dele. As pessoas pegam este café, preparam e fazem. É também um café muito conhecido e muito famoso. Tá bom. O Kopi Luwak é da Indonésia, o Black Ivory da Tailândia. O café de montanhas rochosas de vulcões, eu acho que onde tem vulcões eles devem fazer esses cafés. E o café do jacu, é de onde? Onde surgiu o café do jacu no mundo? Vocês têm ideia? Quem foi o primeiro maluco, louco, a tomar cocô de bicho? Alguém tem ideia disso? É Brasil? É África? É Europa? Onde que é? Onde surgiu isso? É América do Sul? É América do Sul. É na América do Sul que surgiu o café do jacu. E foi no Brasil que surgiu o café do jacu. E foi na fazenda Camocim. Foi a gente que inventou o café do jacu no mundo inteiro. Como que foi o café do jacu? Como que ele surgiu? De uma praga. Lembra das pragas que eu disse? Broca, ferrugem, cigarrinha? A gente descobriu um outro problema dentro da lavoura. Jacu. Tá bom. Como que aconteceu isso? Quando a gente resolveu plantar café, a gente teve que tirar as árvores. Tiramos as árvores e a gente desalojou os jacus de dentro da casa deles. Quando a gente tirou essas árvores, os jacus foram para as áreas mais restritas, ficaram em lugares mais fechados, vamos dizer assim. Plantamos o café e as árvores voltaram. As árvores voltaram, o jacu veio para dentro da casa dele. A gente não pode impedir disso acontecer. Começaram a vir para as árvores novamente. Quando eles voltaram para as árvores, identificaram frutinha, café, e começaram a comer. A gente foi convivendo com isso. Eles comendo os grãozinhos de café, porque foi a gente que tirou eles daqui quando a gente tirou as árvores. Tá bom, fomos convivendo, a gente encontrando um pé de moleque aqui, um pé de moleque ali, é a mesma coisa. Ele Só come da planta da ou ele planta. come do chão? Não, se cair no chão, Não eu pega. posso colher, eu posso tirar o café do pé todo e espalhar ele aqui. O jacu não vem aqui no café. Tem que ser da planta. A partir do momento que você tocou a mão naquele café, o jacu não quer. Então tá bom. Problema. E a gente começou a identificar que além deles comerem os grãozinhos de café, que já era um problema, a gente começou a identificar que eles estavam quebrando os galhos e as pontas dos cafés. Quebrar os galhos e as pontas dos cafés não quer dizer que o café vai parar de produzir.
Porque se eu quebro a ponta do café aqui, ele vai sair outro brotinho e vai continuar, mas vai demorar. Isso aí isso atrasa o desenvolvimento da planta e a produção também, ela não cresce proporcionalmente. Então tá comendo os grãozinhos e quebrando os galhos e as pontas. Por que eles quebram os galhos e as pontas? O jacu é uma ave tipo um urubu, mais ou menos, o tamanho do urubu. E ele só não é tão pesado, mas ele é todo desengonçado. Então ele está em cima da árvore, identificou frutinha, opa, vou comer frutinha. Se joga em cima do pé de café. No que ele se joga, o pé de café ele não quebra. O pé de café, ele é muito flexível, ele não quebra. Agora a ponta e os galhos são muito frágeis. Se o bicho se joga em cima do pé de café, olha o problema que acontece. Falamos com o seu Henrique já é o herdeiro. Ele já sabia do problema deles comerem o grão de café, mas a gente identificou eles quebrando os galhos. Ele disse, olha, a gente tem que arrumar um jeito de tirar eles daqui. Como que você tira uma ave do meio da natureza? É impossível. Primeiro que é impossível, segundo que não pode fazer isso. Porque você desequilibra. O jacu é um dispersor de semente, gente. Ele come fruta lá e vai trazer cozinho para cá, vai nascer mudas aqui. Então ele é um dispersor de semente. Onde tem jacu é um ambiente muito equilibrado. Vamos procurar o IBAMA para ver o que o IBAMA pode fazer para ajudar a gente. Chegamos lá e explicamos, olha, a gente está com esse problema assim, 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 os bichos estão comendo, quebrando os galhos. A gente não plantou café para bicho comer. Eles falaram, olha, a gente não pode e não vai permitir que se retire ele lá de dentro, mas a gente vai ver estudar um jeito de vocês conviverem com esse problema. Como que você vai conviver com o problema do bicho comendo café? Eu vou plantar outras frutas aqui e quem me garante que ele vai deixar de comer o café de qualquer jeito? Não, ninguém garante nada. Isso é a primeira coisa. E segundo, que eu não posso fazer isso. O jacu é uma ave protegida por lei, ele está em extinção. Não posso fazer isso de jeito nenhum. Mas vamos ver o jeito de vocês conviverem com isso. E voltamos embora sem saber o que ia acontecer. E o tempo passa, jacu come café, quebra galho. Os jacus se reproduziam na fazenda, não saíam da fazenda. Eles ficavam aqui. Até eu que não sou jacu ficaria. Eu Mas ficaria. café é bom, né? Lógico, olha só, eu tenho um café bom, não tem veneno, ninguém me ataca, ninguém faz nada. Pra que eu vou sair daqui e vou lá no outro cara comer fruta dele que tem veneno e o cara vai me matar? Até eu que sou jacu ficaria. Tá bom. E o tempo passa e nada de resolver. O seu Henrique morava no Rio. Ele não morava na fazenda. Ele mora na fazenda hoje. Não morava. Vinha uma ou duas vezes por mês na fazenda. E uma dessas vindas ele perguntou a gente, o jacu parou de comer, quebrar café, como que tá? A gente falou assim, não, e tá aumentando o problema cada vez mais. Ele falou, olha, eu acho que eu tenho uma solução para isso. A gente pensou, que bom, graças a Deus. Porque a gente também estava preocupado com isso. A gente não sabia a solução que ele queria dar. E aí ele veio falar pra gente sobre o café Copiluá aqui. Ele veio tipo comprar a gente. Explicar pra gente que a gente não era o primeiro e não era o único que ia tomar cocô de bicho. Começou a explicar pra gente como faz, que eles fazem lá, como que é, o problema que eles tinham, a solução que eles deram e tal. A gente foi escutando assim, com cara de nojo mesmo. Até que uma hora a gente virou pra ele e falou, tá, como que eles fazem? Quem que toma esse café? Quem é o maluco de beber isso? Porque beber café, ok. Agora, cocô de bicho... Ele falou assim, olha, só cara da alta, só shake que toma esses cafés, porque é um café muito caro. A gente pensou, não. O cara tem um gosto bem duvidoso, né? Mas tudo bem. E aí ele virou pra gente e falou, então, a gente podia tentar fazer a mesma coisa que eles fazem lá com os pés de moleque que a gente está encontrando aqui. Imagine a nossa cara. A gente falou assim, cara, você tá de brincadeira, isso não vai acontecer. Você falou isso para dizer que já acontece lá só pra gente tentar fazer aqui, isso não vai dar certo. E a gente sempre contra, até que uma hora convenceu a gente a fazer teste. Tá bom, vamos fazer um teste. A gente falou assim, como? Não sabemos fazer. A gente estava aprendendo, olha só, nós não somos produtores de café desde lá de sempre. É a primeira fazenda que eu trabalho com café, eu nunca trabalhei com café na minha vida. Então a gente estava aprendendo a fazer café do pé ainda. Para ele depois chegar com essa ideia extravagante, para não dizer o pior, de colher cocô de passarinho. A gente falou assim, então fala como que a gente vai fazer. Ele falou assim, olha, não sei como eles fazem lá na Indonésia, mas a gente não precisa e nem tem que seguir o que eles fazem, porque lá é um animal, aqui é uma ave. Esse animal lá na Indonésia, ele é carnívoro. Ele não é só fruta, ele come outros bichos também, imagina isso no meio do café. Então a gente tem que criar um jeito nosso de fazer. Então falou assim,
vamos fazer o seguinte, vocês recolhem uma quantidade, não precisa recolher muita coisa, que é para fazer teste mesmo, recolhem uma quantidade, lava esse cocôzinho do jacu. Depois que lavou, vamos secar. A gente seca sempre em terreiro suspenso, não secamos nada de café em chão, tá? O chão é um grande problema, porque às vezes você pisa aqui fora em cima de uma coisa, uma sujeira, vai lá, pisa em cima do café e o café absorve isso tudo, tá? Isso é um problema. Então, a gente seca o café tudo em terreiro suspenso. Secamos, depois que secamos, vamos pilar o café. O jacu, ele chega no pé de café, ele come o grão inteiro, ele não bica café não, tá? Ele engole ele inteiro. Bicou, pegou, engoliu inteiro. Dentro do papo dele, ele vai fazer isso. Vai descascar. Dentro do papo dele. Descascou. Grãozinho de café aqui, a casquinha do café aqui. Descascou dentro do papo dele. Quando ele faz o cocô dele, ele faz o café com esse grãozinho aqui, com essa casquinha revestida, que isso aqui não é o grão do café ainda. Aqui tem uma casquinha revestindo o grão de café. Então, pilar o café é tirar essa casquinha aqui, que a gente chama de pergaminho. Pilamos o café. Ele falou, pila o café e prepara o café e faz todo o processo para a gente chegar a provar esse café. Pegamos o café, lavamos no maior nojo, a gente pegou, no maior nojo, lavamos, depois que lavou, secou. Depois que esse café secou, a gente vai pilar o café, tirar a casquinha. Quando a gente pilou o café, a gente identificou semente de outras frutas. O jacu não só come café, ele come outras frutas também. Então essas frutas ficam junto, essa semente de outras frutas. Catamos essa semente na mão. A gente cata a semente do meio do grão de café até hoje. Não tem máquina que cate sementes do meio da semente. Catamos a semente. Depois a gente teve que padronizar o tamanho, porque dentro do cocô de jacu tem sementes pequenas, médias e grandes. Se a gente coloca esse café torrar junto, a gente chama de bica corrida, este café não vai torrar direito, porque o pequeno vai torrar mais rápido que o grande. Se eu espero o grande torrar, o pequeno queima. Isso não vai ter padrão de torra nunca. Padronizamos o tamanho. Torramos o café. Quando ele voltou, o café estava pronto para tomar. Ele falou assim, então tá, prepare o café todo certinho desse jeito, que quando eu voltar, nós vamos provar para ver o que deu, se pode ser consumido, se não pode, o que vai ser esse café. A gente virou para ele e falou assim, a gente não vai tomar nada. A gente não, se quiser, você bebe sozinho, porque não somos doidos de beber cocô de bicho não. Ele falou assim, não, pode fazer, não tem problema que eu bebo. Fizemos. Quando ele voltou, estava pronto. E aí ele chamou um amigo dele aqui de Venda Nova, nós estamos em Domingos Martins. Venda Nova é um outro município próximo daqui. Esse amigo dele é um dos melhores provadores de café do mundo. Ele é deputado federal hoje. Evaí Vieira de Melo, o nome dele. Chamou esse cara para provar o café com ele. É outro maluco. Outro maluco. E veio sabendo o que era cocô de bicho. Foram provar o café. A gente não estava acreditando que eles iam beber aquilo, porque a gente só lembrava do cocôzinho deles. Quando eles provaram o café a primeira vez, o café estava horrível. Muito ruim. E a gente pensou, graças a Deus. Graças a Deus que está ruim. Porque é demais você colher e beber e tomar cocô de passarinho. E aí eles falaram, olha, a gente até entende que o café é ruim, porque não sabemos o que acontece dentro do papo do bicho, tem enzimas, tem gases que pode atrapalhar esse café. Mas ele está pior do que deveria, porque se o jacu só come o melhor café no pé, o mínimo deveria dar, mas não deu. Vamos fazer de novo, a gente falou assim. Vocês são teimosos, hein? Fazer de novo como? Você viu que não deu certo aqui, ó. Ele falou assim, vamos inverter. Vamos recolher, vamos secar, depois lava. Depois seca de novo, pila, padroniza tamanho, cata a semente e torra. Quando provou, o café estava ruim de novo. Isso foi tentativa e erro. Tentativa e erro, várias e várias e várias vezes. E olha só, eu não tenho de janeiro a janeiro para fazer teste de cocô de jacu. Porque o jacu não come café de janeiro a janeiro, ele não tem produção de janeiro a janeiro. Eu tenho produção de, assim, quando o café adianta muito é de abril a setembro. Esse ano o café está atrasado. Aí vamos lá para maio, começar a colher café em maio. Então tá, então eu só tenho esse período para mim fazer teste. E vamos fazer de novo, vamos fazer de novo. E começamos a fazer teste, e nada de dar certo. Nunca, o café não ficava bom de jeito nenhum, nada. Isso foi lá em 2005 que a gente começou a fazer teste. Para a gente chegar em 2008, para a gente achar um jeito de fazer. Então, 3 anos testando, teimando e fazendo. Até que um dia a gente falou, não vai dar certo não. Não vai dar certo. A gente que eu digo, a gente funcionário. Não vai dar certo não.
vamos fazer isso de qualquer jeito para eles desistirem, para parar e acabar com essa ideia. E a gente fez. Recolhemos a quantidade de café, secamos ele, pilamos, padronizou o tamanho, catou semente, torrou. Quando bebeu, o café ficou bom. A gente queria estragar o café para desistirem disso, mas o café ficou bom. O que a gente fez ou deixou de fazer que esse café mudou? O que aconteceu nesse processo aí? A gente não lavou. E não pode lavar. O café não pode ser lavado. O grão de café não é o grão que o jacu come. Qualquer tipo de grão de café. Ele é uma esponja que absorve tudo. Imagine só, se você tiver uma geladeira com mau cheiro em casa, coloca pó de café dentro para você ver. À tarde está sem cheiro nenhum, sem mau cheiro nenhum. Eu já vi gente dizendo que pode colocar em guarda-roupa. E diz que tira o mofo. Mas, putz, eu não faço. Eu não vou fazer isso não, porque, olha só, eu já trabalho com café. Eu vou colocar pó de café dentro do meu guarda-roupa. No dia que eu sair de casa, eu vou me entregar. Esse cara trabalha com café. Mas dizem que também é muito bom. Então tá bom, a gente fez e o café ficou bom. E aí, vamos fazer de novo, se era isso. Fizemos e o café sempre manteve bom. Achamos um jeito de reaproveitar o cocôzinho do jacu. A gente não saiu gritando que tinha inventado um café diferente, porque a gente tinha que fazer testes de laboratório, teste químico, para ver se esse café podia ser consumido realmente. Mas acho que podia, porque ninguém morreu. Tá bom. E fomos fazendo. Fizemos vários testes e nada de problemas. Nem coliforme nunca deu. Tá bom. É muito problema. A gente fazia café, na época, para o ator Marcos Palmeira. A gente fazia café para ele. Não para ele só tomar. Ele vendia café com a marca Vale das Palmeiras. Eles conversando, o senhor Henrique e o Marcos conversando sobre cafés e tal. Surgiu essa história do jacu, o passarinho, não tinha nem nome. É um passarinho que comia café, e o problema que a gente tinha. A gente tinha achado um jeito de fazer um café disso daí. O Globo Rural ficou sabendo que a gente estava fazendo um café similar ao que existe na Indonésia. Ligaram para o senhor Henrique querendo fazer uma reportagem disso. Para a gente era ótimo. Uma propaganda de graça. Veio na fazenda. Zé Hamilton Ribeiro. Veio na fazenda. Ficou uma semana aqui filmando. A gente recolhendo o café, transportando o café, secando o café, preparando o café, torrando o café, jacu voando, jacu deitado, jacu dormindo. Uma semana. No domingo que saiu a reportagem, todo mundo ligando para o senhor Henrique, querendo saber onde tinha, se tinha para tomar, se tinha para comprar, querendo provar. Todo mundo querendo. Foi esquisito. E aí ele falando, olha, Também quero. a gente não tem quantidade, estamos fazendo testes ainda, vamos ver o que vai ser de agora para frente. E a gente até pensou, será que eles entenderam que é cocô de passarinho que tá aí? Ou será que eles entenderam que é só café? Tá bom. Até que uma hora alguém ligou para ele, falando, olha, eu vi uma reportagem aí que você tá fazendo um café do passarinho. Ele falou assim, a gente está reaproveitando um subproduto, não sabemos o que vai ser. Vamos ver. A pessoa falou assim, muito boa ideia sua, muito bacana. Mas eu sou do Ibama. O cara falou com ele. Ele falou assim, pois não, pode falar. Ele falou assim, pois é, eu vi que você tem jacu preso na fazenda, você sabe que não pode, ele é protegido por lei, a gente vai te multar e fechar a fazenda. Ele falou assim, olha só, eu nunca tive, não tenho e nunca vou ter nenhum tipo de bicho preso na fazenda. Olha só, eu sabendo que não pode, que ele é protegido por lei, eu vou trazer uma equipe de TV que vai mostrar nacional, ou até uma boa parte do mundo, que eu tenho jacu preso aqui, eu sou maluco? Não. Então, ele falou assim, mas eu não tenho nenhum bicho preso aqui, faz o seguinte, vocês podem ir na fazenda o dia que vocês quiserem, vai lá e olhem a fazenda inteira. Se vocês encontrar algum bicho preso na fazenda, vocês não vão me tomar a fazenda, eu dou ela para vocês. Nunca vieram. Nunca vieram. Tá bom. A partir daí a gente começou a estudar, a entender melhor esse café, como faz isso e tal e tal. E a gente já exportava bastante café para vários países do mundo, mais de 10 países na época. E o senhor Henrique viaja para muitas feiras, leva café, ele é muito conhecido. E foi levando o café do jacu junto. E você sabe, tudo que é diferente, exótico, todo mundo quer. E aí a fama começou a crescer, crescer, crescer. A partir daí o café do jacu entrou na nossa linha de produção, porque a gente foi fazendo cada vez mais quantidade. A partir daí o café do jacu aumentou muito mais as vendas que a gente tem hoje. No começo a gente tinha uns 10 países, hoje a gente vende café para 26 países do mundo. O café do jacu alavancou muito mais isso daí. Tomara que não aumente mais países, porque não tem produção para isso. Não tem. Mas a gente mantendo os contratos que a gente tem aí, tá bom demais. E hoje,
E hoje, então, você fica ainda entre abril e setembro, mais ou menos, né? Colhendo Quando não café. atrasa. Sim. E aí, eles produzem nesse período entre setembro e abril, por De exemplo. abril a setembro. Não, tipo, a parte deles comerem e tudo mais Eles comem é o nesse período de abril a setembro. E aí de setembro a de setembro, setembro outubro, a abril é a produção. parte do- Aí é florada, a outra safra que vai vir para começar em abril de novo. entendi. Então de abril, de setembro a abril, não tem produção de café do Jacu. Entendi, de A setembro. produção que eu tenho é de abril a setembro. Que é a época só E a que época que vocês eu tenho fazem. produção de café no Sim, fundo. sim. Você pode também segurar ela sempre mais aqui, ó. Mas Nessa alguma época ele pergunta? já tinha ganho o COI, não, né? Nessa época não. Foi um Não, Jacu nessa veio época, antes. nessa época a gente estava aprendendo a fazer foi? café ainda.